Olá, boa noite a todos os meus amigos que estão aqui, os que vão entrar. Hoje nós estamos indo para mais uma live. É a segunda live da jornada 7 chaves para um casamento pleno. Ontem foi muito maravilhoso. Nós estivemos aqui com algumas mulheres, alguns homens, né, compartilhando com a gente. E ontem nós falamos sobre a importância de ter Jesus dentro do nosso casamento. E está ali protegido pelo cordão de 3 dobras. Então, ontem foi muito bom. Se você não entrou na live de ontem, você pode estar entrando no nosso grupo exclusivo, onde está sendo colocado um pequeno resumo de tudo que nós estamos falando. E realmente foi muito bom. Eu vou mandar aqui o aviãozinho para os nossos amigos que ainda não entraram. E você que está aí pode também estar fazendo o mesmo. Colocando o aviãozinho para todos os nossos amigos, para que eles possam estar hoje compartilhando desse conteúdo de hoje, que vai ser muito bom. Olá, Sandro, Anísia, Célia, obrigado pela presença de vocês. O QGR de Juazeiro, gratidão a todos. Você que já chegou aqui, pode estar enviando o aviãozinho, porque hoje, na segunda live do nosso encontro de jornada com as 7 chaves para um casamento pleno, eu estarei hoje abordando sobre unidade no casamento. E é um assunto muito importante. Eu costumo dizer que a primeira de ontem, né? Tendo Jesus como centro do nosso casamento, tendo Deus... Boa noite, Célia, minha querida. Tendo Deus como base, como centro de tudo na nossa vida, após isso, é importante nós mantermos a unidade com o nosso cônjuge. Então, hoje eu quero estar tratando desse assunto. Você que já chegou aqui, pode estar compartilhando essa live com pelo menos mais 5 pessoas, e aonde elas vão poder estar entendendo um pouco mais, né, do que a gente estudou e entende sobre este assunto. Eu vou estar compartilhando aqui. Só um minutinho que eu já estou voltando para que a gente possa conversar e falar mais, né, sobre esse tema que é super importante num casamento, para que ele seja pleno, para que ele seja próspero, para que ele alcance, né, a prosperidade de modo geral. É importante sim que o casal mantenha-se em unidade. Então, eu vou começar aqui falando sobre esse assunto que é, para mim, de extrema importância. E aí eu já deixo uma pergunta aqui para você que está aqui. Qual é o nível que você avalia a unidade no seu casamento? Ontem, a primeira pergunta foi: qual é o nível de termômetro, né, que você avalia que está o seu casamento? Hoje eu inicio com a seguinte pergunta: numa escala de 0 a 5, como você avalia a unidade dentro do seu casamento, entre você e seu esposo? Eu vou deixar aqui essa perguntinha e eu vou colocar aqui, né, se alguém puder digitar aí, eu coloco aqui também. Como você avalia, numa escala de 0 a 5, a unidade do seu casamento? Então, eu vou estar falando aqui para vocês. É um tema que eu acho de extrema importância. Você que está aqui nessa live, o que você acha que é mais importante num casamento? Ontem nós tratamos da importância de ter Deus como centro de tudo, como a base principal do seu relacionamento, que você deve estar envolvido por um cordão de 3 dobras. E hoje eu estarei falando sobre a unidade no casamento. Eu costumo dizer
que nós podemos dividir uma relação da seguinte forma. Tem pessoas que são individualistas e tem pessoas que mantêm o individualismo. Eu não sabia muito sobre essa diferença. Então eu acredito, como muitos não sabem, como eu não sabia, eu acredito também que muitas pessoas não sabem. Então, existe uma grande diferença. É importante a gente manter a individualidade no nosso casamento. O que é isso? Você casa, você não vai desistir da sua vida, desistir dos seus amigos, dos seus familiares, das coisas que você fazia. Você não vai deixar de esquecer e viver apenas em função do outro, né? Isso aí a gente caracteriza como a individualidade. No caso, cada um precisa ter a sua. Você, quando conheceu seu cônjuge, você gostava de ir numa praia, você gostava de ir num salão. O homem gosta de jogar uma bola, gosta de ver um time de futebol na televisão, ouve um rádio. Cada pessoa tem a sua própria individualidade. Então, é algo que precisa ser respeitado. Até porque, quando nós não mantemos a nossa individualidade, a gente larga tudo em função do outro, passa a perder o sentido do motivo pelo qual o outro ficou com você. É muito interessante isso, porque, principalmente para nós mulheres, a gente às vezes, sem perceber, a gente vai deixando de lado a nossa individualidade. As coisas que você gostava de fazer, as coisas que você costumava fazer, você deixa, você larga de mão. E eu deparo muito com essa situação hoje em dia. Tem mulheres que, quando está na crise do casamento, elas não sabem nem o que fazer. Por quê? Elas deixaram de ser quem elas realmente eram. Elas perderam a sua própria identidade. Elas desconstruíram o seu individualismo. Então, o que acontece? O homem ou a mulher, quando se apaixona, quando passa a ter aquele relacionamento com o seu cônjuge, ela gosta das características que ele tem. Ela gosta dele do jeito que ela conheceu. E aí, com o passar do tempo, um deles acaba perdendo. Então, o cônjuge que casou, ele passa a desconhecer. Só que a gente só vai entender isso quando o casamento está em crise, entendeu? É só quando a gente percebe isso. Então eu quero trazer à tona esse tema hoje, que é muito importante, né? Para nós que somos plenos em Deus, temos Jesus fazendo parte do nosso casamento. Então nós devemos ter a nossa identidade ativada. Devemos ter o amor próprio. Devemos ter o que eu, Ruth, gosto de determinadas coisas. O meu esposo, o Paulo, gosta de determinadas coisas. Entendeu? Então, eu não posso, até porque um não pode mudar o outro. Cada um tem que respeitar o espaço do outro, o tempo do outro. E isso é muito importante. É uma chave mestra para que você alcance o seu casamento em plenitude. E isso eu percebo que hoje é um problema muito sério que nós encontramos nos casamentos. As mulheres casam e depois de um tempo elas querem que o homem deixe de fazer as coisas que ele gosta. E em contrapartida existem homens que casam e não querem mais que a mulher vá em determinado lugar, não quer vou responder aqui. Podem continuar fazendo as perguntas que eu vou responder a todas. Então, é importante, né, a gente ter
ter esse fator como grande importância, entendeu? Nós não podemos, você tem que ser claro e desde o início manter a sua postura. Por quê? Quando o seu cônjuge lhe conheceu, ele se apaixonou, ele gostou de você do jeito que você é. E é engano de nossa parte a gente achar que vai mudar o outro, porque isso não é possível. Somente quem muda é a pessoa quando decide mudar ou quando o Senhor transforma. E para isso é um processo que vai depender da sua atuação na fé em Cristo. Existem muitas histórias, muitos casais que sim, foram transformados, mas pelo Espírito Santo. Porque quando nós, por alguma razão, tentamos fazer essa mudança no nosso cônjuge pelas nossas próprias forças, é em vão. Desgasta seu casamento, desgasta sua relação. E aí, um dos dois acaba sofrendo. É bom a gente ter essa ciência, certo? É bom, é muito importante a gente ter essa ciência. Eu recebi aqui a pergunta, eu queria saber como fazer para entrar em unidade se o esposo discorda de tudo. Aí a pergunta que eu quero saber, sempre foi dessa forma? Desde que vocês se conheceram, quando vocês casaram, sempre ele discordou de tudo? Ou esse processo começou depois de algum tempo de casado? Porque em tudo há uma raiz. Todo problema, ele tem uma raiz. E aí nós temos que estudar, verificar os fatos, para que aí então a gente encontre a raiz do problema. Porque é a mesma coisa que você está com problema de saúde em determinada... Por exemplo, você está com dor de cabeça e aí você vai tomar um Lufital. Ele não vai resolver, entendeu? Ou você está com problema de gases e vai tomar uma Doril, uma Neosaldina. Não vai resolver também. Então, é importante nós identificarmos a razão do problema, para que aí então a gente possa ir na fonte, resolver. E o que é bom de tudo isso é porque não há um desgaste. Por quê? O que a gente percebe nas relações quando elas estão desgastadas? É que a pessoa vai tentando medicações diversas que não vão de fato de encontro com o que precisa ser curado. Então, a pessoa que está dando ali a dedicação, a medicação e fazendo tudo, vai chegar uma hora que ela diz, eu cansei, eu tentei de tudo, mas não tentou, não fez exatamente o que precisava ser feito. Então, é importante nós levarmos em consideração esse fato, certo? Existem algumas questões que precisam... Já era, a pessoa respondeu, já era, depois, mas piorou no discordar. Eu estou entendendo. No caso, quando a pessoa, a esposa, casou com o esposo, ele já discordava, né? E depois, com o decorrer do tempo, no casamento, ele piorou, passou a discordar mais. Existem pílulas que nós podemos fazer que vai de encontro para curar exatamente essas feridas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você sabe, você tem certeza que seu esposo lhe ama, duas coisas podem estar acontecendo. Uma é porque ele não se sente seguro em deixar as coisas para você fazer, ou a falha está nele. Segundo, você não se mostrou autossuficiente para ele em dizer que você tem capacidade de decidir nisso. Mas existem versículos na Bíblia, e eu vou lhe dizer duas coisas, onde Deus disse que o homem deveria escutar sua mulher e não discordar contra ela. Um foi Abraão.
o nosso pai da fé. O Senhor disse a ele: escuta a tua mulher, Sara. E ele foi, ouviu os conselhos da sua mulher, agiu de concordância com o que ela lhe aconselhou, e ele foi grandemente abençoado, e é o nosso pai da fé. Existiu outro homem, que foi o Pilatos. Sua esposa foi ao encontro dele e disse para ele não interferir nessa causa, que era a morte de Jesus. E ele não deu ouvidos à sua esposa. E o que nós vemos na história, todos nós conhecemos, o fim de Pilatos. Ele agiu contra o conselho da sua esposa, ele não estava em unidade com ela, e não tem, é fato, não há como um casamento entrar em plenitude e ele ser plenamente próspero se o casal não está em unidade. Aí aqui eu vou lhe explicar o que é a diferença entre a individualidade e o individualismo. A individualidade foi o que eu tratei até agora. Você não pode esquecer da vida que você tinha. Claro que não podemos confundir. O homem deixou seu pai e sua mãe e juntou a sua mulher. E então eles serão uma só carne. Eles irão agir em concordância. Mas, um exemplo, eu gosto de fazer minhas unhas. Antes, quando Paulo me conheceu, ele sabia que eu gostava de fazer minhas unhas. Então eu caso com ele e eu não faço mais. Não faço mais porque ele não gosta, ou porque ele não quer, ou porque ele não deixa. Entendeu? Então você deixou de ter sua individualidade. E aí quando, por alguma razão, o seu casamento entra em crise, entra em conflito, entra com problemas, você está enfraquecida, porque você deixou, se desconstruiu para viver em função do outro. Então, isso não pode ocorrer. Você é você. Vocês serão um em Cristo. E aí vem o individualismo. O individualismo, eu até coloquei aqui, eu descrevi, é quando os dois, a palavra de Deus aqui diz, olha, Mateus capítulo 18, versículo 19. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que vocês pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E aí vem a questão do individualismo. No casamento, nós devemos compartilhar sentimentos, alegrias, angústias, sucesso, êxitos e inclusive os fracassos. Isso nos aproxima um do outro. Isso faz com que você construa e crie raízes no seu relacionamento. Porque o que acontece? Há casos em que o homem teve algum problema, e aí ele chega em casa enfurecido, brabo, zangado. A mulher não sabe o que aconteceu. A mulher não adivinha, a gente não tem bola de cristal. Então, claro que não vai chegar jogando tudo, né, em cima, aconteceu isso. Não, vai ter um momento certo para conversar. E isso em comum acordo com o cônjuge. Tem um pastor que diz: sua esposa precisa de 5 a 10 minutos todos os dias antes de dormir. E isso é fato. Os homens da live devem entender que as mulheres têm a necessidade de conversar sobre o dia, de falar como foi, de dizer o que deu certo e o que não deu, de dizer o que aconteceu de bom e o que não aconteceu. Isso ali vocês vão estreitando os laços. E é isso que fortalece um casamento. Então, deve ser compartilhado. Mas tem homens que não gostam. Não, o meu trabalho é lá, fica lá, e tal. É como se ele fosse uma outra pessoa fora de casa. Mas não é assim que acontece. Então, no meu casamento, por muito tempo, eu vivia a minha vida e o Paulo vivia dele. Eu fazia as minhas coisas e ele fazia as dele. Só que aí a gente percebeu que não estava dando certo. Sim, o casal deve compartilhar. É missão de um casal, é missão do homem e da mulher.
Eu costumo dizer, eu vejo situações em que a esposa tem uma amiga a quem ela conta seus problemas e não conta para o esposo. Ela está triste, ela está magoada, ela está cansada, ela está exausta, ela está se sentindo fraca. Acontece várias situações. Aí ela liga para uma amiga, fala no WhatsApp com uma amiga, fala tudo para outra pessoa. E o esposo, com quem ela divide uma vida, com quem ela dorme todos os dias, com quem ela tem intimidade, ela não tem coragem de contar. Então, isso é o individualismo que não está alinhado. Então, isso tem que existir no casamento. Nós devemos compartilhar os momentos bons e os momentos ruins. E é isso que vai fortalecer o seu casamento. Então, hoje eu queria falar muito, né, sobre a unidade. Quando o casal, né, o esposo e a esposa, eles estão alinhados, a palavra do Senhor diz, né, que eu acabei de ler, quando dois concordam, o que se liga na terra é ligado no céu. Então, exatamente, Tati, a paciência é um dos dons. Inclusive, uma de nossas lives, nós iremos falar sobre os ingredientes que precisam existir num casamento. E um deles é a paciência. A paciência é um exercício diário. Nós devemos compreender que são pessoas diferentes. É o homem que veio de uma família, criado de uma forma diferente, né? O meu esposo, ele veio de uma família onde a mãe dele, a minha sogra, ela era tipo dona do lar, o esposo era que dizia que fazia, que dominava, e ela quase não tinha acesso às coisas. Ele simplesmente fazia aqueles casamentos antigos onde a mulher não tinha muito o que opinar. E isso foi, tanto é que quando ela ficou viúva, ela conta que ela teve dificuldade, assim, a vida dela perdeu o sentido, né? Que ela perdeu a individualidade e não existia o individualismo. Então, quer dizer, ela teve muitas dificuldades, mas foi o casamento que foi até que a morte nos separe. Mas já o casamento da minha mãe com o meu pai não era dessa forma. A minha mãe sempre foi viril, a minha mãe, ela era autônoma, ela tomava decisões, né? Então, aí imagina aí, o Paulo vem de uma criação e eu vim de outra completamente diferente. E aí o que acontece? Nós dois tomamos a decisão de nos unir e construir um outro casamento. Aí imagina a mente, né? As ideias. Então, é aí que o casamento começa a entrar em conflito. Porque o desafio inicia quando os dois resolvem dividir a vida juntos e vir para dentro de uma casa só eles dois. E aí começa, né? Então, foi o que eu disse ontem. Inteligentes aprendem com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, como eu errei muito, eu cometi vários erros, então eu listei de forma que, não, hoje eu vivo em plenitude no meu casamento. Então eu posso dizer para você o que eu errei, para você não precisar cometer esse erro. E se você tiver cometido, com a minha experiência e com o que eu fiz, e já estou no nível que eu considero que eu vivo em unidade com meu esposo, e em compensação, cada um vive a sua individualidade, eu posso dizer para você como é que eu alcancei isso. Então, aí você vai estar em sabedoria, você vai estar executando algo que você não vai precisar errar. Ou se já errou, você vai poder remir esse tempo. Você já vai direto para o ponto, né? Da forma que eu estou te passando. Eu gosto muito de dizer, um dia desse nós fizemos uma caixinha de perguntas
E a pessoa perguntou assim, mas vocês sempre foram assim? Aí ele disse, não, exatamente, com certeza não. Mas mesmo hoje, nós estando um casal como nós estamos, nos sentindo em plenitude, em unidade e sendo protegidos por Deus, alinhados pelo cordão, né, amarrados pelo cordão de 3 dobras, é inevitável que haja alguns tipos de confrontos. Mas é diferente. Hoje é muito diferente. Eu acredito que há casais, ou nesta sala, ou casais que irão ver esta live depois, porque vai ficar gravada, que ficam um dia, uma semana, um mês sem se falar. E isso é exatamente o que o inimigo da nossa alma e as potestades malignas querem, para destruir o projeto de Deus. É exatamente isso. Essa é uma das principais armas. Porque o orgulho toma conta, a pessoa diz, eu tenho razão, eu vou esperar que ele ou ela venha me pedir desculpa, e aí fica esperando, e o tempo passa, e aí o que acontece? Eles perderam dias, horas, meses. Eu fico impressionada quando eu escuto de casais. Não, eu já fiquei, foi um mês sem falar com meu marido, já fiquei, foi 30 dias, 60 dias. E aí, é exatamente isso que o inimigo quer. Porque aí vai atravessar situações na vida de vocês. Vai atravessar, ele vai para o trabalho, você vai para a faculdade ou para o trabalho, você vai para outro ambiente. E ali, o inimigo, exatamente... Tati, existe a questão também da falta de compreensão. Mas a falta de compreensão, ela pode ser, toda arma usada, ela pode... exatamente, Célia, nós iremos chegar lá. A falta de compreensão, ela pode ser resolvida quando você deixa de querer ter razão. Eu perguntei, você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Geralmente, quem tem razão não consegue ser feliz. Porque às vezes, para você conquistar a sua razão, você usa suas próprias forças. E as nossas forças, elas são limitadas. Agora, se você quer ser feliz e você coloca o teu coração fluído pelo amor de Deus e alinhado com o Espírito Santo, ele faz com que a sua felicidade seja preenchida e Deus transforma, porque ele é o Deus do impossível. E o projeto de casamento é dele. Ele é o maior interessado que o seu casamento dê certo. Só que ele não pode descer lá do céu e vir aqui dizer, ei, Ruth, faz o que é certo, viu? Não. Ele já fez, ele já nos amou, ele já fez tudo que era por nós. A decisão é nossa. Nós temos que tomar decisão. Então a pessoa diz assim, não, se Deus quiser, Deus quer tudo de bom para você. Ele lhe criou com amor. Ele disse, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então quando ele te fez a imagem e semelhança dele, perfeito, amado. Entendeu? E a palavra do Senhor diz, se ele dá os pombos, se ele dá as árvores, todos crescem, os pombos são as aves mais lindas, mais bem vestidas, porque ele não vai dar o filho que ele fez com amor, entendeu? Então não há nada que a gente peça ao Senhor que ele não dê. Agora, se o teu coração estiver alinhado com o que o Espírito Santo quer para você. E a Célia falou aqui uma coisa muito interessante, que era o que eu ia falar mais adiante, mas eu vou aproveitar para comentar logo. Quando nós oramos ao Senhor, mas que, olha, ela diz lá que em 1 Pedro diz, se não há entendimento entre o casal, as orações não podem ser ouvidas. E isso é fato. Seria muito, muito importante que todos os casais, cristãos ou não cristãos, entendessem que não tem nada a ver com religião. Nós não estamos falando aqui de religião.
Nós não estamos aqui falando de você precisa ir para qualquer placa de congregação. Eu estou falando sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, sobre a sua relação conjugal, sobre o que Deus quer para você. Porque Deus, ele não é religião. Ele é um ser maior, ele é o nosso Criador. Ele fez você e Ele quer que você viva em amor, em paz e em plenitude. Então é exatamente isso. Todos os dias peço muito a Deus que meu casamento continue forte e firme. Sim, Tati, exatamente. E eu vou lhe dizer aqui uma coisa, que não há arma maior, não existe arma contra um casal que ora junto. É um segredo revelado, mas que nem todos acessam. Não há. Eu vou contar aqui para vocês que eu e o Paulo, há uns 2 anos atrás, nós não orávamos juntos. Há uns 2 ou 3 anos atrás, nós não orávamos juntos. Ele tinha o momento dele com Deus e eu tinha o meu momento com Deus. Só que aí, quando nós precisávamos resolver algo muito importante, que seria decisivo para a nossa família, a gente tomava a decisão de orar juntos. E aí chegou um dia que a gente conversou e a gente disse, mas por que só quando a gente quer pressionar Deus, quando a gente quer pedir? Por que não todos os dias? Então, a gente antes fazia todos os dias, agora nem todos os dias. O Paulo viaja. Por exemplo, ele chegou hoje de viagem, já vai viajar na terça-feira de manhã ou segunda à noite. Então, quer dizer, mas quando ele está em casa, nós temos o costume de orar juntos, de nos ajoelharmos na presença do Senhor, de lermos a nossa Bíblia. E o mais importante, jejuar juntos. É uma chave que você abre qualquer porta. E se o casal estiver de joelhos dobrados juntos, não há mal que se levante contra o casamento de vocês. Então isso é algo que a gente tem que trazer como de costume. Agora, se você não tem o seu esposo, não concorda, se a sua esposa não concorda, não se preocupe. Não se preocupe, porque a palavra do Senhor diz que vocês estão aliançados, vocês estão unidos e vocês são uma só carne. Então, quando você for orar ao Pai, quando você for dizer e clamar pelo casamento de vocês, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Então, Ele vai curar e sanar todas essas feridas, todas essas cicatrizes, tudo que está acontecendo que não está alinhado. Então, existem diversos problemas nos casamentos, né? Nós estamos aqui nessa jornada de apenas 7 dias. Eu tenho várias lives no meu feed com convidados. Nós vamos continuar fazendo essas lives às terças-feiras e às quintas-feiras. A Tati está dizendo, eu amo ouvir meu esposo ler a Bíblia. Ele tem uma forma tão linda de ler e explicar. Isso é tão maravilhoso, Tati. Isso é tão maravilhoso. Você é uma bem-aventurada. E nós devemos orar também pelos outros casais. Nós devemos pedir que Deus dê sabedoria, porque às vezes é um detalhe que falta. Às vezes o seu esposo está esperando que você tenha uma iniciativa que você está dando para ele Doril para uma dor de barriga. Ele estava precisando de Lufital. Exatamente essa analogia que eu quero fazer com você. Então, você precisa identificar. E nós vamos estar aqui passando sempre. Esse Instagram, ele sempre terá conteúdos gratuitos, informando, com lives, com instruções e com convidados falando sobre diversos temas. Porque o tema casamento é um tema que queima e arde meu coração. Eu vou confessar para você, eu já falei em outras lives, eu demorei muito a entender. E eu sempre perguntei a Deus, qual é meu propósito?
o que é que eu tenho que fazer? Mas aqui eu vim nessa terra. Será que foi só para sofrer, né? O que a gente costuma dizer quando a gente não está alinhado com o Espírito Santo. A Tati está dizendo, eu sou um pouco leiga na palavra e ele tem me passado muita coisa que antes eu não entendia. Deus usa ele de forma linda. Que maravilha. Muito parabéns, Tati. Muito parabéns mesmo. É muito importante ter esse momento de oração. Ontem nós falamos sobre ter Deus no nosso casamento. Para quem ainda não está no grupo VIP do WhatsApp, onde eu passo um pequeno resumo da live anterior, sempre no dia seguinte, o link está nessa bio. Na bio do meu Instagram tem o link para entrar no WhatsApp. Então você entra lá e você vai receber o resumo dessa live e também a comunicação das outras lives e dos outros convites que eu vou estar fazendo. Então, quando você chega a esse nível de ter uma intimidade espiritual junto ao seu esposo, não há mal que te derrube. Eu não vou dizer que você não vai ter problemas, igual a mim. Não vou dizer que você não vai ter dificuldades. Você vai ter. Só que você vai encarar de forma diferente. Você vai entender como é que as situações ocorrem, entendeu? Então, e Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento. E aí você vai derrubar todas as armas do maligno, porque Deus vai te capacitar para que você seja firme e forte em função do teu casamento. Eu queria falar aqui também um outro tema sobre o que a Célia falou ainda agora. Eu tinha até anotado também aqui. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lá fala o seguinte: igualmente vós, maridos, viva dando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Foi exatamente o que a Célia falou. Por quê? O que acontece? Às vezes nós vamos para o pé do Senhor, nós vamos orar, como diz a Bíblia, né? Antigamente, na época da lei, eles vestiam pano de saco, ou seja, nós vamos para o jejum e a oração, só que nós não estamos alinhados com nossos cônjuges. E existe várias, eu quero muito que você fique até o final das 7 dias, porque nós vamos estar falando situações que são chaves reais para que, inclusive, suas orações sejam atendidas. Porque nós precisamos entender que quando nós casamos, quando o nosso casamento ele é abençoado pelo Senhor e ali o Senhor colocar a unção dele, nós somos uma só carne. E a Bíblia diz que nós não somos mais nós somos dele e ele é nosso. Ou seja, é um pensamento, é a mesma alegria. Se eu estou triste, aí eu vou compartilhar, ele também vai ficar triste. E a palavra do Senhor diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, é exatamente sobre isso que nós queríamos falar da nossa chave hoje. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui nessa live, que estiveram aqui compartilhando suas experiências comigo. Eu quero agradecer a todos vocês que comentaram, que falaram as suas problemáticas, e nós estaremos aqui em conjunto, orando e pedindo a Deus que Ele nos direcione para o melhor caminho. Como eu já disse antes, um casamento é um projeto de Deus, feito pelas próprias mãos. Então, nós temos que estar alinhados e hoje, como falamos, manter a individualidade. Continue gostando do que você gosta. Continue fazendo coisas que fez com que seu esposo se apaixonasse por você ou que a sua esposa se apaixonasse por você. Mas não mantenham o individualismo. Vocês são um só.
em uma só carne, um só pensamento, a mesma alegria, os mesmos desafios. Compartilhe com seu cônjuge, que isso vai fortalecer o casamento e a união de vocês. E é uma chave a mais para que vocês entrem em plenitude. E eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Se quiser, pode mandar lá a pergunta no nosso grupo. Nós vamos estar respondendo. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou grata a Deus por esta oportunidade de poder estar compartilhando tudo que eu passei, o que eu aprendi e o que eu tenho vivido dia após dia, depois que o meu casamento entrou em plenitude em Cristo, porque nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e depois todos o resto, todas as coisas serão acrescentadas. Basta que você decida e faça a sua parte. Como nós não temos nenhuma pergunta, eu vou agradecer a presença dos que ainda estão aqui, vou desejar uma boa noite e que Deus abençoe todos vocês. Beijo, tchau!